Qual a diferença entre um QA Júnior, um QA Pleno e um QA Sênior? Como que você sai de um nível e vai para outro? E o que as empresas pedem de cada um desses níveis? Hoje eu vou falar sobre isso aqui no canal da Lumistack. Se você aí está perdido e não sabe como entrar na área como um QA Júnior, não sabe como sair de QA Júnior para QA Pleno, e não sabe o que fazer de sair de QA Pleno para ir para QA Sênior, tão desejado QA Sênior, eu vou falar sobre tudo isso aqui e vou tentar tirar todas as suas dúvidas. Vou falar também sobre o tempo que cada um desses níveis leva para você conseguir aí transitar entre esses níveis de cargo. Tá bom? Então espero que você curta, não se esqueça de deixar aquele like e se inscreve, porque aqui na Lumistack a gente traz conteúdo sobre qualidade todos os dias. Então, bora pro vídeo. Mas antes, quero deixar aqui uma coisa. Me diga aí onde que você está nesse momento de carreira. Você está querendo entrar no mercado de QA? Né? Quer se tornar um júnior finalmente? Ou você já é júnior, está querendo saber como chegar no próximo nível e se tornar um pleno, ou às vezes você é um cara pleno, já tem aí vários conhecimentos e quer se tornar finalmente um QA sênior. Então deixa aí nos comentários, porque isso me ajuda muito a tentar entender um pouco mais sobre quem que eu estou falando e como que eu posso ajudar vocês nos próximos vídeos, tá bom? E se você tiver, óbvio, recomendações ou ideias de vídeos que você queira que eu traga, deixa aí nos comentários, que isso me ajuda a te ajudar. Então vamos lá! Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu já vou começar trazendo, eu quero definir o que eu considero um QA Júnior, um QA Pleno e um QA Sênior, ok? Então vamos lá. A gente vai começar na base dessa pirâmide, se é que é uma pirâmide, e falar sobre o QA Júnior, tá? Quanto tempo uma pessoa leva para se tornar QA Júnior, o que ela fez para se tornar QA Júnior, o que ela precisou aprender. Então vamos lá. Galera, um QA Júnior é aquela pessoa que está na sua primeira vaga ou ali no seu primeiro ano de experiência dentro da área de qualidade, tá bom? Então, muitas vezes, essa pessoa ela vai ter faculdade na área de tecnologia, estava procurando uma vaga que seja de desenvolvimento, né? Muitas pessoas acabam não entrando na área de QA, pensando em se tornar QAs, mas acabam caindo de paraquedas, como foi meu caso, né? E muita gente às vezes não vai ter nem faculdade ou certificação nenhuma para poder entrar no mercado de QA. Tá? Isso daí não é obrigatório. Então, se você estava se perguntando se isso era obrigatório para iniciar na área de QA, né, e se tornar um júnior, fica tranquilo, não é. Porém, saiba que isso é um diferencial, sim, muitas vezes, tá? Mas saiba que a maioria das empresas quer que você resolva coisas. E é sobre isso que um QA Júnior tem que fazer. Um QA Júnior, ele é contratado não necessariamente para trazer uma solução, né? Você não precisa lá sabendo 1 milhão de tecnologias, sabendo resolver todos os problemas do mundo como QA. Não, nem um pouco. A verdade mesmo é que um QA Júnior, principalmente nos primeiros meses que ele está trabalhando, ele vai ser um cara ali que vai estar dando suporte para o time. Então ele vai começar fazendo ali os testes manuais dele, vai fazer muito teste exploratório, entender como o produto funciona e as suas responsabilidades vão ser bem reduzidas, tá? Bem reduzidas mesmo, porque no começo as suas responsabilidades vão se reduzir ao que você pode fazer. Muitas vezes uma pessoa que até mesmo estudou para se tornar QA, por exemplo, fez a mentoria aqui da Lumistack, já está preparado para iniciar, por mais que ela esteja preparada para fazer um monte de coisa, a empresa ela vai querer entender qual que é o nível dela, porque por mais que ela tenha feito teste, né, técnico, né, tenha feito teste, entrevista com ela para ela poder entrar, não necessariamente ela sabe qual que é o potencial dela. Então, principalmente nos primeiros meses, a empresa vai querer entender, né, e seu time vai querer entender qual que é o seu potencial, para você conseguir aí ver quais responsabilidades fazem sentido para você no final das contas, tá? E aí, conforme o tempo for passando, você vai começar a trabalhar mais com documentação, vai participar mais das reuniões, dar seus pitacos, vai fazer mais automação de testes, tá? E isso vai se graduando. E galera, saiba, o QA Júnior não é esperado por empresas sérias que ele já comece fazendo tudo, né? Fazendo planejamento de teste, fazendo os casos de teste, documentação, automação, tudo ao mesmo tempo. No final das contas, tá? Isso acontece com muita frequência. Você vai acabar testando muito manualmente, na ponta de processo, participando das reuniões e muitas vezes só ouvindo o que está acontecendo, principalmente quando você entra, tá? É bem normal isso. E é claro, você vai utilizar as ferramentas da empresa, vai utilizar Gira, vai precisar participar muitas vezes de rituais aí do Scrum, né? Porque a grande maioria das empresas acabam utilizando metodologias ágeis e acabam utilizando Scrum aí no seu dia a dia, mas isso são coisas que você pode aprender antes mesmo de entrar. E galera, saibam,
A empresa, o que ela vai querer? Ela vai querer que você pegue essas responsabilidades iniciais que eu comentei, de teste manual, entender como o sistema funciona. A curiosidade vai ser muito importante e também você querer melhorar e ajudar seu time vai ser de extrema importância, tá bom, galera? Então, se você aí tá com medo de se tornar um QA Júnior, sabe que essas são as principais responsabilidades de uma empresa que vai pedir para você, tá? Nada muito além disso. É claro, né? A gente aí está falando de uma empresa séria, existem um milhão de tipos de empresas, pode ser que a empresa te contrate, quer que você sambe aí em cima de tudo e resolva todos os problemas, mas galera, isso não é uma alternativa realista, tá? Principalmente para quem realmente quer trazer um QA e fazer com que ele cresça na empresa, tá bom? E não só isso. Saiba que você se interessar pelo produto, se interessar em entregar cada vez melhor e se interessar em colocar aquilo que você já aprendeu no seu caminho para se tornar um QA Júnior dentro da empresa, caso você veja essa abertura, faz toda a diferença para o seu crescimento, tá bom? E Manny, quanto tempo que uma pessoa consegue entrar no mercado de QA? Isso vai depender muito mais da pessoa do que necessariamente do mercado. Saiba que o mercado de qualidade para pessoas que estão querendo entrar é muito bom, tá? Tá cheio de oportunidades, a gente já fez outros vídeos falando sobre isso, mesmo para pessoas que não têm nem faculdade, nem certificação, tá? E isso diz muito sobre a área, né? A área de tecnologia no geral é sobre isso, porque eles querem pessoas que resolvam problemas. E galera, pasmem, eu estou trazendo números aqui da minha mentoria, de mentorados, pessoas que eu conheço que entraram no mercado de trabalho. Existem pessoas que demoraram, às vezes, 1 ano para entrar no mercado de trabalho, né? E isso vai depender muito da parte de como você se relaciona, faz conexões e networking. E tem pessoas que já chegaram a entrar em menos de mês, tá? Chegaram a entrar em 1 mês na área, 2 meses, 3 meses na área, tá? 6 meses também acontece. E galera, como eu falei, isso vai depender muito do seu marketing pessoal, do seu networking. É claro, saiba que você vai precisar estudar para conseguir entrar no mercado de QA, apesar de que tem gente que ainda vem chegar para mim e falar assim, Manny, entrei no mercado de QA sem saber nada sobre tecnologia, sobre QA, e eu vim aqui para poder aprender mais com você. Acontece, tá? Então mesmo uma pessoa que não sabe nada sobre QA acaba entrando no mercado, porém, né, saiba que essa pessoa, se ela quiser se manter no mercado e crescendo, ela vai precisar estudar de qualquer jeito. Então se você já está estudando, né, já está querendo entrar no mercado, saiba que existem essas pessoas que conseguem entrar no mercado nesse tempo. Ah, Manny, eu ouvi falar uma pessoa que demorou 2 anos para entrar no mercado. Então, assim, isso vai ser diretamente relacionado ao marketing pessoal e networking dela. Então, se você realmente quer entrar de forma rápida no mercado, saiba que não somente estudar sobre a área, mas colocar em prática tudo que você puder no seu marketing pessoal, e eu estou falando aqui de LinkedIn especificamente, vai ser de extrema importância para acelerar esse processo, né? Inclusive, saiba que se tornar um QA Júnior, a parte mais difícil não é começar a trabalhar. A parte mais difícil mesmo é passar dessa primeira barreira e conseguir a sua primeira vaga, conseguir as suas primeiras entrevistas, né? Receber alguns nãos e conseguir aí efetivamente a sua primeira vaga como QA. Essa é a parte mais dolorida para todo mundo. E eu falo isso como mentor, porque as pessoas, elas não vêm com tanta frequência assim para mim falar, Manny, QA é muito difícil, Manny, teste de software não consigo entender, Manny, processos, Manny, automação. Talvez a automação um pouquinho as pessoas acabem, né, tendo ali um pouquinho porque é programação, tudo. Mas, cara, o maior problema das pessoas são realmente se destacar no mercado, tá? E é isso que vai ser o seu objetivo, se destacar no mercado, fazer o seu marketing pessoal, conhecer pessoas e se relacionar com elas de forma verdadeira para você conseguir aí a sua entrevista e passar na sua entrevista, né? Então, se você está querendo entrar no mercado, saiba que o primeiro problema que você tem que resolver é preciso de uma entrevista e o segundo é preciso passar nessa entrevista, tá? Resolvendo para a entrevista, você precisa de marketing pessoal e para passar você precisa de estudo na área de qualidade, ok? Então, eu acho que isso resume muito bem a área de QA Júnior. Agora, vamos lá, a gente vai falar sobre QA pleno. O que seria para mim um QA pleno? Na minha opinião, o QA pleno é um cara com autonomia. Ele vai acabar sendo um QA que vai conseguir tomar conta de um time inteiro sozinho, tá? E eu falo isso porque um QA pleno, ele tem que ter capacidade, entendimento, né, de como o processo funciona, de como trazer qualidade para dentro daquele produto, ou seja, quais estratégias, técnicas, documentações e também quais técnicas de automação que ele vai trazer para dentro daquele projeto para fazer com que a entrega do time tenha qualidade no final do processo, tá? E isso
vem muito de autonomia. Esse cara, ele já teve experiência lá como QA Júnior, de entender como funciona o processo, de entender como funciona a qualidade, de entender quais são as estratégias e técnicas necessárias para cada tipo de produto que ele já trabalhou e conseguir fazer com que isso seja entregue para qualquer produto que ele trabalhe. É claro, né? Dependendo do produto que você está trabalhando, tecnologias que você está trabalhando, isso pode mudar um pouco, mas um QA pleno, ele precisa saber transitar entre produtos e até mesmo algumas tecnologias de forma rápida e simples para que ele consiga fazer essa entrega de forma autônoma, ou seja, o cara não vai precisar necessariamente ter uma pessoa lidando com ele, um sênior tomando conta dele, ou até mesmo, né, uma ajuda de um líder ali para poder fazer o trabalho dele. Ele precisa ter essa clareza de como trazer isso. Então entenda, nesse caso, um QA pleno, ele vai precisar entender aí de documentações técnicas, como melhorar a cultura de qualidade para dentro do time, como fazer documentações cada vez melhores, né, e garantir que elas estão sendo feitas, como melhorar a entrega e o ciclo de vida de desenvolvimento e de teste do sistema, e não só isso, saber fazer, trabalhar com automação de forma tranquila. E ele vai auxiliar, às vezes, até mesmo outros times a lidar e a chegar em conclusões de como resolver problemas, tá? O QA pleno, ele é um cara que ele realmente consegue resolver problemas não somente do time dele, mas até mesmo em volta, né? Eu não estou falando que ele precisa necessariamente trabalhar no outro time, pode acontecer, mas não é necessariamente isso que eu quero dizer, mas ele também vai conseguir dar pitacos e ajudar outros QAs a chegar em soluções que realmente façam sentido para aquele desenvolvimento naquele produto, ok? Além disso, um QA pleno ele vai sempre estar ajudando quem está abaixo dele em questão hierárquica, né? Não necessariamente é uma hierarquia, mas um QA pleno ele vai ajudar ali os QA júniors a se entender melhor, entender o que está acontecendo, como que o QA júnior pode melhorar as entregas dele, ou até mesmo quais são as responsabilidades que ele deveria estar pegando. Tá bom? Então, sempre que você está numa posição um pouco maior, né, em relação a níveis, você pode olhar para quem está de baixo e ajudar. E isso, inclusive, é visto com muito bons olhos, tá bom? É muito, muito bons olhos, tá bom? Não só isso, galera. A gente falou muito aqui das hard skills, né, que são as skills que a pessoa tem técnica da parte de documentação, de desenvolvimento, de automação, na parte de testes, técnicas, práticas de qualidade para poder melhorar a qualidade. Mas também a gente tem que falar de soft skill. Um QA pleno, ele já tem que ter aí uma comunicação muito melhor, né? Entender como funciona esse processo e conseguir se comunicar bem com qualquer pessoa do time, seja ela desenvolvedor, time de produto, time de design ou outros QAs. A sua comunicação vai ser levada muito a sério, por quê? Porque a sua opinião vale dentro daquele time, porque você é um QA pleno, é um cara que já entende do produto, já entende como trazer realmente qualidade no dia a dia para uma empresa, ok? Então, se você aí é um QA que quer se tornar pleno, saiba que é isso que estão procurando num QA pleno. Agora, me diz aí, quanto tempo que um QA júnior consegue se tornar em pleno? Galera, isso também vai depender muito, tá? Existem pessoas que aí ficam 3 anos, 2, 3 anos no mercado e elas saem de júnior e se tornam pleno, tá? Isso pode acontecer, mas eu acho sinceramente que hoje o mercado ele acontece isso bem mais rápido. Então, existem pessoas que estão aí com extrema vontade, querem fazer as coisas mudarem, que conseguem sair de QA Júnior e, pasmem, chegar em QA Pleno em 6 meses, 1 ano. Tá? Óbvio, não necessariamente isso vai acontecer dentro da empresa que você trabalha. Tá? Elevar cargos dentro de uma empresa depende muito da empresa, depende muito de como o processo e hierarquia funciona daquela empresa, qual o tamanho, quais são as regras. Tá? Então isso vai depender muito. Agora, se você sair, às vezes você está numa vaga de QA Júnior, trabalhando para uma empresa, e aquela empresa, ela te dá responsabilidades, né? E você cresce nela e você aprende a lidar com elas. Se você fizer entrevista para outras empresas, talvez aqueles conhecimentos que você teve naquela empresa, né, na empresa 1, que você era júnior, já te considerem QA pleno. Tá? E isso daí vai depender muito das empresas, né? Tem empresa que você é considerado QA júnior e na outra empresa eles olham para você e te consideram QA pleno. Às vezes tem outra empresa que olha para aquele pleno e considera como QA sênior, tá? Então isso depende muito, tá? Porém, o crescimento na área, se você realmente quiser acelerar, mudar de emprego acaba sendo o jeito mais rápido para você subir esses níveis, porque sempre vai ter uma empresa que vai te considerar pleno antes de outra e vice-versa, ok?
Então, o contrário pode acontecer, né? Eu sou QA pleno aqui nessa empresa, mas eu sou considerado júnior na outra. Eu sou QA sênior nessa empresa, eu sou considerado pleno na outra. Isso pode acontecer dependendo do nível da empresa, salário que essa empresa paga, tá? Isso são regras internas de cada empresa e é difícil dizer. Porém, é o que eu tô te falando. Saiba que tem pessoas que acabam ficando estagnadas, às vezes, na mesma empresa. E, gente, a gente sabe aqui, empresa não necessariamente ela tá ali vendo, olhando para você porque ela quer que você cresça o mais rápido possível. Não necessariamente. Porém, você pode acabar ficando estagnado naquela empresa porque ela não tem uma projeção de carreira tão clara, tão transparente com você, e você fica ali naquele júnior há 2 anos, né? Na minha opinião, isso é um erro das empresas, isso acontece com mais frequência que deveria. E se você tiver o conhecimento e a vontade, curiosidade, buscar e manter o seu marketing pessoal, você consegue fazer isso num espaço, às vezes, de 6 meses, né? Que aí eu estou falando de uma pessoa que foi extremamente rápida, a 1 ano, que é uma pessoa que eu acho que faz bastante sentido ela conseguir fazer essa mudança aí de QA Júnior para QA Pleno. Outra coisa, quero deixar isso bem claro. Estou falando aí não somente da minha experiência, né, porque isso aconteceu comigo, eu acabei saindo de QA Júnior e me tornando QA Pleno em muito pouco tempo, tá? Mas eu também falo isso de outras pessoas que eu vejo no mercado e mentorados também, que às vezes saem em 6 meses e estão se tornando QA Pleno em outras empresas, ok? E lembrem-se, um QA pleno, ele vai acabar trabalhando muito na execução do que ele tem que realmente trazer para a empresa, mas ele também tem que pensar muito sobre a estratégia do que vai ter que ser trazido para aquela empresa. E agora, Manny, o que faz um QA sênior, né? O que é considerado, né, um QA sênior? Então, na minha opinião, um QA sênior, ele vai ser o dono da serenidade dentro da empresa. Pois é. Um QA sênior, ele é um cara que já passou por muita coisa, ele já é um cara que tem muito conhecimento de produto, muito conhecimento de processo, de cultura. Então esse cara, ele é sereno porque ele consegue resolver a maior parte dos problemas porque ele já sabe o caminho. E, gente, eu falo isso sendo um QA sênior, né? Já trabalho aí 10 anos na área e, sinceramente, um QA sênior, ele consegue trazer soluções para dentro de uma empresa, para dentro de um produto, para dentro de um time de forma tranquila, de forma pensada e com novas técnicas, né? Sempre tentando trazer o melhor de técnicas do mercado para dentro da empresa. E você, né, um QA sênior, ele vai estar sempre pensando muito mais na estratégia do que na execução, porque a execução se torna muitas vezes até automática, né? Você já faz aquilo há muito tempo, fazer casos de teste, documentação, você já consegue entregar aquilo com muita velocidade, fazer automação de testes já não é algo que te impacta mais. Você consegue trazer essas soluções de forma rápida porque você já passou por elas, né? E um QA sênior, ele tem essa serenidade de, por exemplo, tá tendo um problema em produção, tá tendo o maior problema de todos, meu Deus do céu, quem que a gente chama? Vai ser o cara sênior que tem mais experiência. É claro, né? Às vezes isso pode mudar, né? Às vezes um cara sênior que é contratado diretamente numa empresa, apesar dele conseguir trazer isso, pode ter alguém ali dentro que tem um nível um pouco mais baixo, mas que tenha mais conhecimento sobre o produto, consegue trazer uma solução mais rápida. Mas o sênior, ele tem que lidar com isso de forma tranquila, por causa da sua experiência e de forma que isso ajude o time o mais rápido possível e não somente isso, que traga soluções para que aquele problema não aconteça mais, né? Porque ele já tem noção de como fazer isso também. E galera, isso é um ponto que eu gostaria de trazer, a senioridade. Às vezes as pessoas mais velhas acham que elas não conseguem entrar no mercado de trabalho, né? De que, tenho 30, tenho 40 anos, não consigo entrar na área de qualidade. Pois é, saiba que a senioridade vem dessa clareza, vem desse contexto de entendimento de como funcionam as coisas. E eu não estou mais falando nem de técnicas, né? Não estou falando de prática na área de qualidade. Isso daí é algo que se torna, não leviano, né? Porque é algo muito importante, mas é algo que se torna dia a dia. É o que eu falo, tudo que você faz todo dia, né? Eu sempre trago isso. Se você faz alguma coisa todo dia, não tem como você não se tornar bom nela. E você acaba sendo bom naquilo porque você faz há muito tempo. Então, esses pontos, né? Poxa, testes automatizados, para trabalhar com CI, documentação, cultura, processo, como trazer isso para um time, cara, dá trabalho, é importante extremamente. Porém, é algo que você já faz há muito tempo, então você consegue fazer com clareza. A parte de estratégia está mais perto das regras de negócio, trazer uma visão muito mais detalhista sobre cada coisa que pode acontecer no produto e no processo de desenvolvimento daquele software, é algo que um sênior vai estar tomando conta e vai realmente olhar. E às vezes uma pessoa mais velha já tem essa maturidade, já tem esse conhecimento. Não necessariamente para a área de teste de software, mas para as outras coisas. Então saiba que é por isso que é tão importante você que é um pouco mais velho,
às vezes você consegue chegar em sênior mais rápido, né? Além disso, galera, um cara sênior ele vai acabar liderando a visão de qualidade. Claro, a gente pode ter líderes dentro da área de qualidade que vão ajudar a fazer isso, mas os QA seniors vão ser as pessoas que vão ajudar os times, né, o próprio time e os times que estão em volta a trazer padrões, a trazer o que tem que ser feito da melhor forma que precisa ser feito. Se você achou, por exemplo, algum tipo de processo que precisa ser melhorado dentro do seu time, trazer isso para os outros times e pedir para que eles comecem a implementar. Isso é algo que um sênior vai fazer. E é o que eu já falei, se acontecer uma bucha muito grande, o sênior vai ser chamado também para resolver essa bucha, né? Você acaba tendo muito mais responsabilidade sendo sênior. E não só isso, né, galera? Todos os QAs que estão abaixo de nível de você, aí, um QA pleno, um QA júnior, eles vão depender de você também, para entender quais são as responsabilidades, qual caminho ele tem que ir, o que eles têm que fazer. Você vai estar ali mentorando aquele pessoal, né? Por isso que isso acaba sendo uma coisa até um pouco tranquila para mim, né, de mentorar QAs e tudo, porque eu já fazia isso no meu trabalho diariamente. É algo que eu preciso lidar, é algo que eu preciso sempre estar botando a minha mão aí e fazendo eles crescer, porque eu quero que eles sejam melhores do que eu no final das contas. É isso que um QA sênior tem que pensar, porque isso é o melhor para o produto, isso é o melhor para a empresa. Ok? E galera, quanto tempo um QA demora para se tornar sênior, né? Às vezes sair de QA pleno para virar QA sênior. Esse cara, ele vai ter aí, em média, de 5 anos, tá bom? Uma média de 5 anos de experiência. A grande parte das empresas vai considerar aquele cara um QA sênior. Porém, pode ter pessoas que podem demorar mais para atingir isso, principalmente que eu já comentei sobre a questão de estagnação, questão de empresas que querem promover os seus QAs, né? Isso não é algo tão simples. Mas tem pessoas que acabam se tornando sênior em muito menos tempo, né? Inclusive chegando a se tornar sênior em 2, 3 anos. E isso aconteceu, né? Não somente, né? Eu já vi acontecer, e aconteceu, por exemplo, com o Joey, que em pouquíssimo tempo, 3 anos, 2, 3 anos, ele já estava sendo considerado QA sênior e já estava aí galgando uma próxima vaga como líder de QA, para empresa gringa, tá? Não estou nem falando de empresas do Brasil. E já estava atingindo empresas americanas, tá? Então é só para você ter uma noção aí de como que é a maturidade, conhecimento. Para quem não sabe, o Joey aí já tinha mais de 40 anos, né, quando entrou na área, acho que já tinha uns 45 anos, alguma coisa assim, quando ele entrou na área de qualidade. Então isso faz toda a diferença para você aí que quer se tornar um QA sênior também, esse conhecimento, né, essa maturidade, essa serenidade no olhar faz toda a diferença no final das contas. Então saiba que um QA sênior ele vai demorar mais ou menos esse tempo. Galera, de verdade, já vi pessoas entrando e se tornando QA sêniors em 3 anos, 2 anos, né? Claro, isso vai depender muito da empresa, é o que eu falei. Isso pode acabar mudando. Ah, naquela empresa é considerado sênior, naquela empresa é considerado pleno, tá? Porém, entenda isso. Às vezes as pessoas se tornam QA sênior com 3 anos de experiência, tá? Lembrando, pode ser que demore 5, pode ser que demore 8, mas isso é uma questão muito mais do que você está aprendendo, de como você está colocando isso e do seu marketing pessoal. Tá? Saibam que não está escrito em pedra. E de verdade, né, a gente já falou aí sobre salários algumas vezes. Você, como QA sênior no Brasil, consegue chegar em salários de 10 a 15 mil reais, e fora do Brasil, estou falando de salários de 25, 30, 40 mil reais. Tá bom? Só tendo inglês. Beleza, Manny, você falou sobre tudo isso, mas e agora? O que você precisa fazer para sair do QA Júnior para se tornar um QA pleno? Olha, sinceramente, a resposta, talvez tenha pessoas que não queiram ver essa resposta, mas a verdade é que a resposta é proatividade. Ser uma pessoa curiosa e mostrar que está ali pelo time e que está querendo aprender é exatamente o que te torna um QA pleno. Tá bom? Por quê? Porque você vai estar mostrando para o seu time que você tem interesse em crescer na área, que você quer aprender mais sobre o produto, quer aprender mais sobre as tecnologias que vocês estão utilizando, técnicas, e não só isso, né? Entender como funciona o processo para você trazer melhor. Mostrar para o seu time que você é um cara confiável e que além do que você está aprendendo, né, o que você já está utilizando, que as suas responsabilidades que você já está fazendo, que você também está aberto para receber mais responsabilidades. E é claro, isso também vem muito de observar. Observe como seus plenos e sêniors estão trabalhando, como eles se comunicam, o que eles olham antes de começar a trabalhar. Pô, às vezes o cara ele foi fazer um projeto e ele já trouxe uma documentação que precisa ser feita. Vai lá e faz essa documentação antes que ele peça, né? Reduza também as perguntas básicas do dia a dia. Tenta mostrar que você está tentando sempre aprender sobre produto, tecnologia e sobre teste de software no geral. Isso vai garantir com que você cresça muito, você voe.
Tá? É por isso que pessoas com mais maturidade acabam crescendo tão rápido, porque elas já sabem disso, já tem essa malícia. Presta atenção em volta, vê o que você pode fazer de melhor, tenta sempre melhorar 1% a cada dia. Isso vai te fazer com que você cresça extremamente rápido de júnior para pleno. E é claro, quanto mais prática, melhor. Então assim, gente, eu entendo, IA é muito bom, inteligência artificial, todo mundo pergunta sobre IA, se eu acho bom ou não, eu acho incrível, principalmente para a área. Só que você é um QA júnior, um cara que está querendo aprender, pratique, porque é a prática que vai te levar à perfeição. E quanto mais você praticar, melhor. Pode utilizar a IA principalmente no trabalho. Porém, não dependa da IA para fazer tudo por você, senão ela vai fazer tudo e você não vai saber nem o que está acontecendo. Tá? E eu falo isso porque as pessoas exageram grande parte das vezes, ok? Então, estamos conversados. Então vamos lá. Você já aprendeu de sair de júnior para pleno, agora vamos falar de pleno para sênior. Galera, a verdade mesmo é que aprender ferramentas, técnicas, né, eu mencionei isso de júnior para pleno, é muito importante. Porém, de pleno para sênior isso já não é mais tão importante assim. Calma, não estou falando para você parar de aprender tecnologia, ferramenta, técnica, prática, não. Você tem que continuar estudando tudo sobre isso, só que isso vai se tornar algo muito mais simples para você aprender, né? Pô, isso vai estar no seu dia a dia. Você tem que mudar muito mais a sua mentalidade. Você, como sênior, tem que ter uma visão muito mais clara sobre tudo o que está acontecendo. E galera, eu falo isso porque você tem que entender como que a sua empresa ganha dinheiro, o que realmente faz a sua empresa ir para frente, quais são os produtos o que a gente chama aí de vaca leiteira, quais são as funcionalidades principais e como melhorar elas. Você vai estar trabalhando diretamente na estratégia, não somente da criação do produto, mas como que o produto vai se tornar melhor para o usuário e como isso pode trazer mais dinheiro para a sua empresa. É isso que vai deixar de tirar você de um pleno para um sênior. É isso que vai fazer com que a empresa veja que você é um cara que é indispensável no mercado, indispensável no seu time. E ela não pode perder você. E é por isso que um QA sênior é um cara tão bem pago e é um cara tão bem quisto dentro das empresas, ok? Então, para isso, você tem que participar cada vez mais das discussões de negócio, das regras, dos critérios de aceite e bater na tecla de qualidade sempre. Você tem que ser realmente o guardião da qualidade. Você entende? Saiba que isso é extremamente importante para fazer a diferença ali no dia a dia. Não deixe para depois de você querer participar e ser uma pessoa que realmente faz a diferença numa reunião. Queira participar das entrevistas das pessoas que serão contratadas. Queira participar, às vezes, da criação de novos projetos, de novas tecnologias, porque isso tudo vai te dar experiência, bagagem para ser considerado um QA sênior. Ok? Então, pense sempre em como você pode melhorar o seu time, né? Seja o time de QA, seja o time do produto que você está desenvolvendo, né? E também como fazer aquele produto chegar cada vez melhor para um usuário, para fazer com que o dinheiro caia na conta da empresa. É isso que vai te trazer cada vez mais valor e vai te transformar de um pleno para sênior. Tá, galera? E eu falo isso sendo um sênior. Tecnologias não me abalam muito mais. Eu não fico tentando caçar como sênior, né? Obviamente eu faço isso por causa da Lume, no geral, e eu quero ensinar vocês. Mas eu não fico tentando caçar as melhores tecnologias. Qual que é a melhor tecnologia? Não é mais sobre isso. É sobre como trazer valor para sua empresa e para o seu time, de forma simples e com serenidade. E agora, seguinte, vou trazer aqui os pontos, né? Uma dica que vai funcionar para você que é júnior, pleno ou sênior. Então, essa dica aqui é de ouro. Deixei para o final justamente por ela ser muito importante. Fundamentos. Se você tem seus fundamentos da área de teste e qualidade de software muito bem aplicados e muito bem aprendidos, vamos dizer assim, você vai ser um QA contundente dentro de uma empresa. Tá? Os fundamentos de qualidade, teste de software e desenvolvimento de software no geral vão fazer com que você realmente seja um QA que faça a diferença. Ok? Então, não se esqueça, tenha fundamentos. Agora eu vou falar sobre crescimento diretamente. E eu sempre trago isso nas minhas lives, falo isso para as aulas dos meus mentorados, falo isso nos meus vídeos. Quem não é visto não é lembrado. A grande parte das pessoas que estagnam na área de qualidade é porque elas não estão trabalhando no marketing pessoal. O seu marketing pessoal só pode ser feito por você. Então continue utilizando o LinkedIn independente do nível que você está, se você é pleno, sênior, júnior ou ainda nem está na área.
O marketing pessoal é o que vai fazer você entrar na área e crescer. Lembrando, a primeira barreira de conseguir como júnior é a mais difícil, é a mais chata. Depois isso facilita, só que às vezes facilita tanto que você acaba não trabalhando mais no seu marketing pessoal. Você precisa trabalhar muito bem a sua comunicação, continuar conversando com outras pessoas, continuar fazendo entrevista mesmo estando empregado. Saiba que procurar emprego estando empregado é a melhor coisa que você pode fazer. Então, não deixa seu marketing pessoal de lado, não deixa seu LinkedIn de lado, ok? Isso eu falo para qualquer nível de QA. Seja sênior. Ah, mas Manny, bati o teto. Não, cara, você pode virar líder, você pode virar gerente de tecnologia. Mantenha-se com contatos, mantenha-se produzindo coisas. Isso vai te ajudar no seu crescimento. Não se esqueça disso. E é claro, desenvolvimento das soft skills, comunicação, como lidar com pessoas, como conversar com pessoas, como liderar pessoas. Isso vai ajudar você em qualquer momento, em qualquer fase da sua carreira, como QA. Então, soft skills, aprender a se comunicar, saber como falar, saber como trazer suas ideias, saber como ser um cara que sabe mudar a opinião de uma pessoa, vai te ajudar muito no seu crescimento na área. E eu falo isso, galera, porque é assim que funciona em qualquer carreira. Então, é por isso que eu falo que é a dica de ouro. Isso daí faz você crescer muito rápido e é por isso que eu falo, pessoas com mais maturidade têm esse tipo de conhecimento, soft skills, sabe fazer marketing pessoal, sabe se comunicar. Então, não deixe isso de lado. As pessoas deixam muito isso de lado, estagnam e acham que o mercado está fraco, está saturado, mas é porque ela parou de procurar, ela parou de se destacar. E assim, gente, o mercado está cheio aí para fazer você crescer. Vocês viram os tempos de que você se torna QA, né? Se torna QA, se transforma em QA sênior, pleno, para ganhar salários ótimos, né? Então, é isso. Então, galera, eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar os comentários aí falando se você quer sênior, quer pleno, quer júnior ou tá querendo se tornar QA. Deixa aí nos comentários. Me fala o que você achou também do vídeo. Fala se eu esqueci de alguma coisa. Às vezes esqueci de comentar sobre um ponto importante, né? A gente tá aqui para poder melhorar. E, galera, nossa Black Friday vai acontecer logo. Então fica de olho nas nossas redes sociais. E vai ter uma oferta absurda. Vai ter, inclusive, no dia da live da nossa oferta da Black Friday, vai ter uma oferta surpresa, vai ter um bônus, tá bom? Então, participe. Se você não participa da mentoria ainda, esse é o momento para você entrar na mentoria. E tudo que eu estou trazendo aqui, eu trago lá de forma detalhada para fazer com que você realmente saia do zero e se torne QA sênior, e é por isso que a gente vai dar, inclusive, um acesso que a gente nunca deu antes, um acesso de 5 anos dentro da nossa mentoria. Então, se você está afim de sair do zero, se tornar um QA júnior, pleno, sênior, que o mercado realmente reconhece e que o mercado realmente quer que você participe dentro da empresa, é lá. Então, não se esqueça da nossa Black Friday, o dia está aí na tela, 6/11, só perde quem é maluco. E essa oferta nunca mais será feita no Guardião da Qualidade. Então, eu vejo vocês numa próxima. Vem pra QA e tchau, tchau.